Olá pessoal, se você não viu o vídeo do meu fluxo, do meu diagrama sobre como eu imagino e como eu tento fixar o plano de implantar a melhor solução para um problema que eu tenho, então você pode assistir o vídeo anterior, ele é muito mais importante do que esse. Esse é só um vídeo complementar, onde eu escrevi uma solution em C Sharp, como sempre, para tentar exemplificar o que eu disse lá na parte mais teórica, na parte do diagrama. Então, qual que é o cenário hipotético que a gente vai trabalhar? A gente tem um cadastro de clientes que já existe, aceitando o CPF, um documento de pessoa física, e a partir desse momento a gente vai fazer o cadastro de clientes, compreender também o documento CNPJ. Então, depois de implementada essa mudança, os dois tipos de documento vão ser considerados válidos como identificação dos clientes da base, né? Então, eu posso imaginar que trabalhar de formas separadas seja o melhor, porque cada documento tem suas particularidades, né? Então, cada grandeza, cada CPF, cada CNPJ tem um tipo de formatação, um tipo de validação, né? Então, eu imagino que isso sejam coisas separadas e, independentemente se isso for armazenado de um jeito único dentro da aplicação, ele tem que ser tratado como coisas específicas, coisas únicas, né? Então, pensando nisso, a gente já sabe que não é nada muito complexo, a gente já pode ir olhando para o nosso cenário atual, né? E é isso que representa essa primeira solution aqui que vocês estão vendo na tela. Então veja, aqui nós temos a nossa classe principal, né, desse nosso exemplo, que é a classe Customer. Ela tem nome, CPF e data de nascimento, nome social, né? Alguns dados são requeridos, outros não. A gente vai focar o nosso exemplo na formatação, tá? E não na validação. Uma coisa mais simples, um código mais curto, então eu acho melhor para exemplificar. Então aqui nesse cenário aqui, que a gente está chamando de cenário corrente, a gente está formatando o CPF dentro do toString da classe Customer, né? Só para ficar bem fácil da gente ver. Aqui o CPF ele é só uma string, né? Então a gente pode ver aqui, através dessa classe de extensão, que a formatação, a validação dele está tudo separado, né? A grandeza CPF ela não tem corpo, né? Ela não está refletindo as características, os comportamentos dessa tal grandeza, né? Então aqui a gente já tem um confronto do que a gente precisa fazer, né? Então, considerando o nosso cenário ideal, que é que cada um tem a sua forma, né? A sua modelagem, a gente, além de criar o CNPJ que vai ser incluído nessa feature, a gente também vai ter que adaptar o CPF, que é o já existente, que não está muito legal, né? Então, eu quero primeiramente mostrar
uma das formas que o código poderia sair se a gente se baseasse no nosso cenário real, né? Que é esse confronto entre ideal e real, né? Então eu tenho aqui a solution A, onde a gente vai ver que, seguindo o padrão de tudo que existe, o nome do nosso método de extensão ele foi alterado para compreender a formatação de CPF, né? E ali em cima vocês podem ver também que os nomes dos métodos de validação também mudaram. É a questão da gente se deixar levar pelo que existe, né? Pelo real, né? Então, se já existe um método, eu vou só adaptá-lo, né? Eu poderia, por exemplo, duplicar tudo isso, né? Fazer especificamente um formato CPF, um formato CNPJ e fazer o condicional do lado de fora, né? Poderia fazer isso também, mas essas grandezas, CPF, CNPJ, continuariam sem formas. E não é isso que a gente visualiza num cenário ideal, né? Então, eu vou mostrar aqui no nosso projeto B que o nosso CPF e o nosso CNPJ eles já têm forma, né? Eles são uma classe, né? Eles implementam uma interface comum que é a iDocument e ela é validável, ela é formatável, né? Então esse iDocument é uma composição de outras interfaces, né? Então, quando a gente fosse fazer um teste disso, olha só a diferença de como seria para a gente testar, né? Então, abrindo aqui o nosso projeto de teste unitário, aqui como o CPF e o CNPJ nem tem forma, né? Eles não são uma classe, não tem uma modelagem própria, então a gente acaba tendo que fazer muitas nomeações dentro do teste, né? Então o meu teste vai se chamar doc, né? E nele eu estou testando a formatação do CPF e testando a formatação do CNPJ. E aí tá tudo aí, porque ele é só uma string, né? No meu cenário A, né? Onde eu só me deixei levar pelo código que tinha. Agora, pensando no meu cenário B, onde eu pensei na melhor forma de fazer, mesmo antes de ver o cenário real, confrontando o que existe, eu incluí da maneira que eu imaginava o CNPJ e ainda dei uma refatorada no CPF, que era o que já existia, para os dois serem tratados como documentos que são formatáveis, que são validáveis, e aí o meu teste acaba sendo teste do CPF, teste do CNPJ. Né? Então, nessas duas classes aí, BCPF e BCNPJ, né, onde eu quero mostrar que esse é o melhor cenário que eu imaginei, tanto antes de ver o cenário real, quanto depois. Porque depois que eu vi o cenário real, eu não vi impedimentos para não deixar da melhor maneira que eu consegui visualizar, né? Então, eu fui lá, implementei o CNPJ e ainda refatorei o CPF para ficar de uma maneira bem legal. Acho que eu não mostrei aqui como ficou o customer do cenário B, mas veja que ele é um documento, né? Então aqui eu vou receber tanto CPF quanto CNPJ, os dois são validáveis, né? Vocês podem ver aqui na linha 26, e os dois são formatáveis, que é o que vocês podem ver na linha 31.
E se eu quisesse incluir um RG também, poderia incluir um RG aqui. Então, ele implementaria o iDocument, formataria, dava uma validada também. Isso aí seria tranquilo de fazer a partir do momento que eu abstrair, que eu vou colocar os dois no mesmo lugar, né? Então fica mais fácil, né? Então esse é um exemplo bem simples do que eu quis deixar para vocês para exemplificar o quanto a mentalidade ela pode fazer diferença numa coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples quanto um documento, né? Me baseei no cenário real e comecei a construir a partir disso. E no cenário B, eu visualizei o ideal primeiro e aí eu fiz o atual ser um pouco melhor, confrontando, perguntando, questionando por que é assim, tem motivo para ser assim não tá legal, vamos melhorar, né? Então, tem muito mais questionamentos, muito mais confrontos de ideias, né? Porque baseando-se no que existe, eu simplesmente vou interpretar, entender a lógica daquilo, de como aquilo foi feito e seguir a mesma lógica, né? Então, fica muito mais lento, talvez, digamos, né? Não vou dizer impossível, claro que não, de fazer aquilo crescer de uma maneira muito melhor, né? Muito mais rápida, talvez, né? Então, se a gente fosse fazer uma espécie de gráfico, né? Então, a todo momento que eu estou questionando e não existem impedimentos para aquilo ser do melhor jeito que eu consegui arquitetar na minha cabeça, então a qualidade sobe rápido. E para quem não desafia os modelos, né, o real, então a mudança acaba sendo lenta e demora mais para acontecer as melhorias, né? Então eu espero que tenha ficado claro independentemente, né, as duas partes. Espero que vocês tenham entendido bem no primeiro vídeo, só com o diagrama, e espero que tenha complementado, ficado ainda mais claro um exemplo do dia a dia, de como a gente tende a crescer mais questionando, partindo do melhor e não do atual, com esse exemplo que eu passei agora no segundo vídeo para vocês. Então, obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me contatar. E é isso. Até o próximo vídeo.